Fala, galera da primeira série militar, galera do Força Máxima, professora Thalita aqui com vocês nessa videoaula para nós darmos continuidade à matéria de História do ano letivo. Espero que vocês estejam bem. Vou pedir para você, caso você não esteja com seu material por perto, para você ir lá, busque seu caderno, sua caneta, seu lápis, faça anotações durante a aula, tá? Que essa aula aí seja bastante produtiva. Galera, o tema da aula de hoje é o módulo 4 da apostila de vocês, tá? Módulo 4, nós falaremos sobre escravidão no Brasil. É impossível nós falarmos do Brasil sem falarmos da história da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Nós vivemos mais de 300 anos de escravidão. Ao longo de quase 4 séculos aí, né? A América recebeu aproximadamente 12 milhões de africanos escravizados. Desses 12 milhões, 11 milhões, estima-se que 4,9 milhões de africanos tenham desembarcado no Brasil. Então, é impossível nós falarmos do Brasil sem falarmos da história da escravidão. Mas a história da escravidão aqui no Brasil não começa com a escravidão do negro africano. A história da escravidão aqui tem início após a chegada dos portugueses, com a escravização dos nativos, com a escravização dos indígenas, tá? Turma, quando a gente fala aí sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, a gente tem um chamado período pré-colonial, em que a gente trabalha ali um período em que ocorrem alianças militares, relações de amizade, uma relação mais amistosa entre o índio e o português. A gente sabe que nesses primeiros 30 anos, nesse período onde ainda não existe um projeto de colonização efetiva de Portugal para o Brasil, essa relação entre portugueses e indígenas é uma relação mais branda, digamos assim. O índio, ele recebe o português, ele não recebe o português como um invasor. E ali serão feitas alianças militares, laços de amizades, mas a partir do momento que Portugal vai implementar um projeto de colonização, a partir do momento que o índio ele percebe que o português ele é um invasor, ele veio para tomar a sua terra, ele veio para escravizar o seu povo, aí a gente tem uma mudança de cenário. E aí sim a gente pode começar a falar sobre a escravização dos nativos, a escravização dos povos indígenas. Então, quando a gente fala de escravidão no Brasil no século XVI, lá no início da economia açucareira, né? Porque Portugal ele vai desenvolver aqui no Brasil uma economia baseada no sistema de plantation, a produção do açúcar em larga escala, em grandes propriedades de terra, né? Os chamados latifúndios, para exportar essa produção para Portugal a partir de uma lógica do pacto colonial. Então, ok, nós temos aí, a partir de 1530, a produção açucareira e a primeira mão de obra utilizada nessa produção é a mão de obra do índio. O índio já estava aqui no território, ele é uma mão de obra barata, esses indígenas vão ser capturados e forçados a trabalhar. Então, a primeira mão de obra escrava que o Brasil utiliza é a mão de obra escrava do índio. E aí eu preciso que a gente entenda por que a partir, né, da segunda metade do século XVI, lá no século XVII, a gente vai ter já a mão de obra do escravo, do negro africano sendo utilizada. Por que a gente vai ter essa transição? Eu coloquei para vocês na tela a transição para a escravidão africana. Então, por que nós teremos a mão de obra indígena na verdade, por que a gente passa a ter a mão de obra africana sendo utilizada em larga escala? Vamos analisar alguns fatores? Galera, eu posso falar da proibição da igreja. A igreja, ela vê o índio como alguém que pode, um cristão em potencial, alguém que deve ser catequizado. São almas que devem ser conquistadas. Então, a igreja, ela ali pressiona o Estado português para que ele proíba a escravização do índio,
porque ela vê o índio como alguém que deve ser catequizado, como alguém que deve ser salvo, diferente do africano. A igreja ela não se posiciona em relação à escravidão do africano. Na verdade, questiona-se se esse africano ele tem alma ou não. O africano é considerado infiel. A igreja, por muitas vezes, os membros da igreja tiveram uma série de pessoas que foram escravizadas. A igreja teve, os membros da igreja tiveram escravos, mas em relação à escravidão do índio, a gente já tem um posicionamento diferente, tá? Então, o primeiro fator aí que eu apontei para vocês foi a proibição ou a oposição da igreja em relação à escravização do índio. Isso vai levar, ao longo de todo o período colonial, a embates entre os colonos e a igreja. Por diversos momentos, os colonos querem utilizar essa mão de obra escrava do índio, querem forçar a utilização do trabalho indígena, e a igreja ela se coloca ali como um obstáculo. Além da oposição da igreja à escravidão do indígena, a gente tem uma baixa densidade demográfica do índio. Como assim? Os índios brasileiros, diferente dos índios, por exemplo, da América espanhola, os índios daqui, eles eram nômades. Então, você não tem grandes núcleos populacionais com muitos povos indígenas, com muitos povos nativos. Diferente da América espanhola. Quando os espanhóis chegam na outra parte da América, né, eles vão encontrar ali grandes cidades formadas e eles vão utilizar essa mão de obra. Então, nós temos uma baixa densidade demográfica dos índios aqui na América Portuguesa e, além disso, a gente vai ter uma alta taxa de mortalidade desses povos nativos. Por quê? Esses índios, eles vão ser afetados por uma série de doenças trazidas pelos europeus. Os índios não tinham defesa imunológica, como, por exemplo, para a gripe. Que para a gente hoje, né, ou para o português, podia ser algo simples, mas para o indígena não era. Muitos pesquisadores dizem que um dos maiores motivos, né, da alta taxa de mortalidade dos indígenas aqui teria sido a propagação das doenças trazidas pelos europeus, pelos portugueses. Além das doenças, a gente vai ter uma série de guerras entre os portugueses e os índios. Algumas tribos indígenas, elas resistem. Eu falei para vocês, quando esse índio ele percebe que esse europeu, que esse português, ele é um invasor, que ele veio para tomar a sua terra e para escravizar o seu povo, esse índio, ele vai resistir. Então, esse índio morre muitas vezes em combate contra os portugueses e a outra forma de resistência dos índios são as fugas, tá? O índio, ele foge, ele conhece o território e como vocês vão se lembrar, né, lá da sua aula de período pré-colonial, que o professor falou que a ocupação portuguesa no Brasil lá no início é uma ocupação litorânea ou é uma ocupação do interior do território? E aí? O português ele vem para o interior do território ou ele fica no litoral? Ele fica no litoral, não é uma ocupação litorânea? Então, quem é que conhece o interior do Brasil nesse momento? Quem é que conhece a região que sabe sobreviver no interior? É o indígena. Então, o povo nativo, ele conhece, esses povos nativos, eles conhecem o interior e eles têm uma maior facilidade de fuga, ok? Então, nós listamos aqui alguns fatores para a transição da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana. A oposição da igreja, a alta taxa de mortalidade, né, dos índios e a baixa densidade demográfica devido ao fato deles serem nômades e o fato desses índios resistirem à escravidão. Agora, um fator central que a gente precisa analisar para a gente ter essa substituição da mão de obra indígena pela mão de obra do africano, as duas são mão de obras escravas, tá? Os índios, eles eram chamados de negro da terra e os africanos serão chamados de negro da Guiné. Então, você já pode ver aí que a ideia do negro já está condicionada à ideia da escravidão. Então, o fator central que eu falei que diria para vocês é a altíssima lucratividade do tráfico negreiro. A gente não pode deixar de falar desse comércio que se estendeu aí por 3 séculos
e será extremamente lucrativo para a elite portuguesa. Então, essas pessoas que vão se beneficiar desse comércio, né, do trato dos viventes, para eles é muito interessante que essa mão de obra do negro africano seja utilizada devido à altíssima lucratividade que esse comércio tem, ok? Outra coisa que a gente precisa analisar, gente. A gente vai falar aqui de tráfico negreiro. O primeiro aspecto que eu quero falar com vocês é sobre como ocorre esse comércio entre o africano e o europeu. Como é que esse tráfico negreiro ele vai ocorrer? Eu coloquei aqui para vocês, em uma dessas anotações, está escrito assim, ó, o tráfico como negócio afro-europeu. Durante muitos anos, as pessoas elas tinham uma interpretação de que os portugueses eles invadiam o litoral africano e aprisionavam os negros, mas a verdade é que esse tráfico ele acontece com a participação dos africanos. Primeira coisa que a gente precisa desconstruir é essa ideia da África como uma coisa só. A África é um continente com mais de 800 etnias, 1000 dialetos, diferentes povos, e essa identidade do africano, lá no século XVI, no século XVII, isso não existe. Para pensar na sua condição hoje. Se eu te perguntar o que você é, você tem me perguntar, Dalila, você é o quê? Sei lá, estou viajando, alguém me pergunta o que eu sou. Eu vou dizer, eu sou brasileira ou eu sou carioca. Eu não vou dizer, eu sou latino-americana. Você já se identificou como latino-americano? Ah, eu sou latino-americano. Você tem problema pensar nisso? Nós somos latino-americanos? Você não se apresenta para ninguém assim. O africano também não. Essa ideia de África é uma ideia que só vai ser construída lá no século XX. Então, eu tenho diferentes reinos, diferentes tribos, diferentes povos, e eles existem rivalidades, tá, entre esses povos, e a escravidão já era algo existente na história da África antes da chegada dos europeus. Claro que não uma escravidão nos moldes da escravidão atlântica, ok? A escravidão, para tudo, gente, você, preste atenção nisso, porque essa informação é muito valiosa, é muito importante. Muitas pessoas não conhecem isso. Vou jogar aqui para vocês. A escravidão existente na África era uma escravidão conhecida como escravidão doméstica ou escravidão de linhagem. Não é para vocês pensarem em tudo que vocês conhecem sobre escravidão, sobre a escravidão atlântica, porque é uma escravidão num modelo bastante diferente. Primeiro a gente tem que pensar o que torna uma pessoa escrava na África, tá? E como que esse escravo ele é utilizado. Primeiro, quando a gente fala sobre riqueza lá na Europa, na Idade Média, qual é a maior fonte de riqueza para uma pessoa na Idade Média? A terra, não é isso? Quanto mais terras, mais poder a pessoa tinha. Na África, a terra é coletiva. Então, o que dava poder aos chefes, o que dava poder às pessoas, era a posse sobre outras pessoas. E o que torna um indivíduo escravo na África? Ele pode ser um prisioneiro de guerra, tá? Ele foi capturado após uma guerra entre reinos ou tribos africanas. Ele pode ser um criminoso. Os criminosos eles eram punidos com a escravidão. Ele pode ser alguém que não pagou as suas dívidas, então alguém que se torna escravo por dívida. Pode ser uma mulher acusada de adultério. A poligamia na África ela era permitida, mas só era permitido a poligamia masculina e não a feminina. Então, uma mulher acusada de adultério poderia ser escravizada, alguém condenado de feitiçaria. Então, essa situação torna uma pessoa escrava. Escravo por dívida, prisioneiro de guerra, algum criminoso. E esses escravos, eles ficam sob posse de alguém. E na África, o escravo ele pode ser um conselheiro, ele pode ser um cozinheiro, ele pode ser um professor, ele pode ser um chefe militar, tá? Então, é uma escravidão a escravidão doméstica, a escravidão de linhagem, ela é uma escravidão completamente diferente da escravidão atlântica. Mas, quando os portugueses chegam lá, durante o período de expansão marítima, e eles chegam à costa africana, naquele período em que eles vão fazer o périplo africano, tentando chegar às Índias,
eles vão negociar com os chefes africanos cativos. Eles entregarão para os chefes africanos cavalos, armas, tecidos, entre outras mercadorias que para os africanos naquele momento eram interessantes. Depois a gente vai ter principalmente a comercialização do tabaco e da cachaça, da aguardente. O tabaco e a aguardente eram produzidos aqui na América pelos portugueses e levados para a costa africana para ser comercializado com troca de escravos. Então, esse tabaco e essa aguardente se tornam moeda de troca por cativos. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que esse tráfico negreiro, ele é um comércio afro-europeu. Os africanos, eles participam ativamente desse comércio. E aí a gente precisa falar também sobre como esses escravos, como esses africanos escravizados eram trazidos para o Brasil. Eles eram trazidos em navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros. As principais regiões exportadoras de escravos para a África foram Angola, Moçambique, Costa da Mina, Guiné, Congo. Nas feitorias construídas pelos portugueses ao longo da costa africana, embarcaram, esses milhões de escravos ao longo dos anos. As principais regiões receptoras, os portos através dos quais esses africanos desembarcavam aqui no Brasil, era Rio, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís. Todas essas regiões foram regiões receptoras de escravos ao longo de todo o litoral, brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre as condições de viagem. Eu coloquei aqui para vocês também as condições de viagem desses navios. Os navios, eles vinham superlotados, os escravos vinham acorrentados, as condições de alimentação eram péssimas, a qualidade da água, eles recebiam pouquíssima água ao longo da viagem, a qualidade da água também era muito complicada. Esses escravos sofriam com escorbuto, devido à falta de vitamina C, tifo, varíola, sarampo, entre outras doenças. Isso se dava também pelo fato deles colocarem no mesmo navio negreiro diferentes povos africanos de diferentes regiões. Então, muitas vezes, eles não tinham defesa imunológica para determinadas doenças, eles sofriam com desarranjos gastrointestinais, enfim, eram condições subhumanas. Além disso, uma das piores coisas, em relação, se é que dá para listar o que é pior, em meio a tudo isso, o Manolo Florentino, ele é um historiador que fala sobre a questão do estrangeirismo. Você está tirando o africano da terra dele, do povo, da cultura, do convívio. Você está trazendo ele para uma região desconhecida, em meio a uma cultura que ele não conhece. Então, a escravidão, além de ser uma violência física, existe toda uma violência emocional. A gente tinha os escravos que sofriam com sintomas de depressão, que na época a gente chamava de doença da tristeza, que era o banzo. Então, esses escravos, eles vinham nessas condições subhumanas, acorrentados, sofrendo todo e qualquer tipo de violência que vocês podem imaginar ou inimagináveis. Ao longo da viagem, a gente também pode falar sobre laços de amizade que eram estabelecidos entre eles. Os escravos que faziam laços de lealdade, ou desenvolviam amizade ao longo da viagem, esses laços ficavam conhecidos como malungos. Então, uma série de relações eram estabelecidas ali. Eu acho que para entender a escravidão, gente, é preciso ter empatia, a gente entender essa coisificação do ser humano e a gente pensar no escravo para além de não como uma mercadoria, como isso foi imposto ao longo de toda a nossa história, mas esse escravo como um ser humano que foi privado da sua liberdade, como alguém que foi escravizado, ok? Outra questão que eu coloquei aqui para vocês, a vida dos africanos nos engenhos. Turma, esse africano, ele foi utilizado
ao longo de toda a história brasileira, durante todo o período colonial, perdão, ao longo da maior parte da história brasileira, ao longo de todo o período colonial, ao longo de todo o período do Império, né? A escravidão é abolida em 88, o Dom Pedro II é derrubado do trono em 89, então durante o período colonial e imperial o Brasil utiliza a mão de obra do escravo africano. A gente pode listar aqui algumas das atividades principais que tiveram como braço o africano. Atividade açucareira, atividade pecuária, tá? Durante muitos anos acreditou-se que a atividade pecuária utilizava só a mão de obra livre e hoje pesquisas mais recentes indicam pra gente que quem fazia o abate, o corte da carne eram os africanos. É o africano que trabalha na produção do tabaco, da aguardente, da mandioca, que era a principal fonte de alimentação do africano. A mandioca, pra gente aqui no Rio, né, é o aipim. Então, essa mandioca, ela é a principal fonte de alimento do africano. Então, toda plantation, né, toda produção de açúcar tem perto também a produção de mandioca para a subsistência dos escravos. A gente pode pensar aí também em atividades como a mineração, depois a atividade do café, né? A economia cafeira também utiliza o braço, a mão de obra escrava. E o módulo de vocês foca mais, né? Tem ali como um limite, um recorte histórico, o período da economia açucareira, tanto que no módulo 3, o professor conversou um pouquinho com vocês em sala sobre essa utilização da mão de obra do escravo no engenho. Esse escravo, a gente tem os chamados escravos do eito, que são os escravos que trabalham na lavoura, muitas vezes também conhecidos como os escravos boçais, né? A gente tem aquela divisão entre o escravo boçal e o escravo ladino. O boçal é o escravo recém-chegado da África, que ainda não sabe falar o português, enfim, que ainda não entende, não conhece a cultura do europeu. E o escravo ladino, ele é um escravo aculturado, ele é um escravo que aprendeu a falar o português. Então, pode perceber que até hoje, quando a gente usa o termo boçal, a gente fala de alguém ignorante, alguém que não tem conhecimento. Então, os escravos, eles eram nomeados dessa forma. E muitas vezes esses escravos ladinos, eles se tornavam escravos domésticos. Ele vai ser o mocamo, a escrava vai ser a ama de leite, a arrumadeira, a cozinheira. E a gente vai ter os boçais, majoritariamente, né, na lavoura, na moenda, na atividade braçal, muito mais pesada. O padre Antônio Vieira, ele defende a vida do escravo aqui na América Portuguesa como os 3 P's: pau, pano e pão, tá? Porrada, vestimenta e pão. Então ele vai falar ali sobre essa vestimenta do escravo que é precária. Os homens geralmente andavam com a parte de cima do corpo descoberta, enfim, algo embaixo para encobrir, né, o que eles chamavam de suas vergonhas. As mulheres também se cobriam com panos, a não ser as mulheres, por exemplo, que eram mocamas. Algumas senhoras, depois, com o passar dos anos, quando elas vão à igreja, elas levam as suas escravas para carregarem suas coisas, para carregarem seus filhos. E por questão de status dentro dessa sociedade, elas arrumam as suas escravas, mas aí a gente já está falando desses escravos domésticos, tranquilo? É necessário que a gente entenda que existem diferentes relações entre esse colonizador, entre esse senhor e esse escravo. Galera, além disso, a gente já falou aqui da alimentação, da vestimenta, faltou nós falarmos da expectativa de vida. A expectativa de vida desses escravos é baixíssima. Os escravos, eles viviam ali, os escravos da lavoura principalmente, aproximadamente, no máximo, né, 10 anos. Então, uma expectativa de vida baixa. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente precisa falar. A questão racial, né, a cor passa a ser uma régua que mede essa escravidão. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o Brasil, ele tinha uma sociedade
escravista. Eu acho que as piores heranças que nós temos hoje não são a herança da escravidão em si, são a herança dessa sociedade escravista. E o que a gente quer dizer com sociedade escravista? Olha só, o Brasil hoje tem trabalhadores em condição análoga à escravidão? A gente não fala mais de escravidão, mas a gente pode falar de trabalhadores que vivem em condição análoga à escravidão. Tem, sim ou não? Com certeza. A gente vê aí notícias, muitas vezes, de lojas que são denunciadas por condições de trabalho análogas à escravidão. Mas isso não configura o Brasil hoje como uma sociedade escravista. Quando eu falo de uma sociedade escravista, eu estou falando de uma sociedade na qual ter a posse sobre escravos te torna mais ou menos importante. Pensa em coisas hoje que diferenciam, que te diferenciam, que diferenciam as pessoas e que te trazem status social dentro da nossa sociedade atual. Ao bairro no qual a pessoa mora, se ela mora, o tipo de apartamento, de cobertura que ela tem, o carro, a marca do carro, a marca da roupa, ter um iPhone, né? Hoje em dia o meu celular é um Samsung, mas eu lembro quando eu tinha um iPhone que eu entrava em sala, os alunos, caraca, professora, tá de iPhone. Depois que eu comprei o meu Samsung, ninguém comentou mais nada. Tipo, caraca, a professora tá de Samsung. Não, ninguém tá nem aí pro Samsung. Mas se tu chega com o iPhone na sala de aula, o aluno fala, pô, professor Rincon. Enfim, brincadeiras à parte, existem coisas que trazem um status social dentro da nossa sociedade. Dentro de uma sociedade escravista, o que traz privilégio, status para uma pessoa é a posse sobre escravos. Ter ou não escravos te faz mais ou menos importante dentro dessa sociedade. O sonho de algumas pessoas era ali juntar dinheiro e ter e conseguir comprar o seu escravo. O trabalho manual ele era visto como algo vexatório, aviltante. Então, essa sociedade é uma sociedade escravista, hierarquizada, é uma sociedade patriarcal, né, em que a gente tem aí o predomínio da figura masculina, enfim, e as mulheres elas não têm os mesmos direitos que os homens. Então, eu tenho uma sociedade patriarcal, uma sociedade escravista, uma sociedade hierarquizada. Mas eu não quero que a gente pense que, na verdade, nós não podemos pensar que os escravos foram submissos e que eles aceitaram essa condição de escravizados ao longo de toda a história. Os escravos resistiram ao longo de todos os anos em que a escravidão durou aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui as formas de escravidão. Estou tentando abrir o slide, estou me acostumando agora com a plataforma, gente. Vamos lá. O professor está se adaptando com toda essa tecnologia. O slide... consegui! Aí, prof. Galera, os escravos resistiram e lutaram. E a gente tem uma série de formas de resistência que a gente precisa analisar, tá? O suicídio é algo que acontecia desde o navio negreiro. Muitos escravos cometiam suicídio como forma de resistência e de lutar contra a condição a qual eles foram submetidos. Rebeliões, revoltas, muitos escravos assassinavam os feitores. A gente tem feitores e senhores também que eram envenenados pelos escravos. Então, essas são formas de resistência à escravidão. Muitos escravos cometiam o aborto. Alguns escravos boicotavam a produção para que eles, ao longo daquele dia, não trabalhassem. Enfim, eu falei para vocês que a jornada de trabalho de um escravo, né? Nem sei se a gente pode chamar isso de jornada de trabalho, mas o período em que ele fica ali na lavoura, trabalhando exaustivamente, muitas vezes chega a 20 horas de trabalho. Então, esses escravos, eles tinham como forma de resistência esses boicotes à produção, fuga. Gente, a fuga é um ato de coragem. O escravo, ele precisa fugir, não ser encontrado, sobreviver durante a fuga, para que ele não fosse castigado, né? Caso ele fosse, se o escravo ele fosse encontrado, ele era castigado. Eu não comentei com vocês, mas existiam manuais que ensinavam os senhores a como promover a obediência dos seus escravos, com mais diversos tipos de violência física,
contra os escravos, né, de punições exemplares. Então, quando esse escravo foge, isso precisa ser muito bem planejado e é um ato de coragem absurdo. Então, além das fugas, nós temos a formação dos quilombos, que são comunidades de escravos fugitivos. A gente tem aí um dos quilombos mais famosos da nossa história, que é o Quilombo dos Palmares. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente estiver falando do módulo dos bandeirantes. Então, os quilombos, eles eram núcleos de resistência escrava, comunidades de escravos que conseguiam fugir, se organizar, manter ali a sua cultura, enfim, e por muitas vezes se defender dos ataques do governo e dos senhores, que os senhores promoviam. Outra forma de resistência é a própria manutenção cultural. Quando esse escravo, mesmo aqui em terra estranha, com um povo desconhecido, eles conseguiam manter entre si as suas práticas e os seus hábitos culturais. Um exemplo disso é o que a gente entende como sincretismo religioso. Por exemplo, muitas vezes, em meio às festas religiosas, enquanto os portugueses ali estavam fazendo referência aos santos católicos, os escravos, eles associavam aos santos católicos os seus orixás. Então, enquanto ali parecia para o senhor que o escravo ele estava cultuando ou, enfim, celebrando, por exemplo, a São Jorge, ele está ali celebrando algum. Então, quando a gente tem essa associação entre o catolicismo e as religiões de matrizes africanas, aos orixás africanos, a gente tem o que a gente chama de um sincretismo religioso. A capoeira também é uma forma de resistência. Quando esses escravos que eram proibidos de lutar, eles vão conseguir, através da capoeira, desenvolver um tipo de defesa. Então, esses escravos, durante toda a história, eles se organizaram, lutaram e resistiram. Galera, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido bastante produtiva para vocês. Vocês terão também uma aula ao vivo para resolução de exercícios, para tirar possíveis dúvidas. Até a próxima, tá? Até o próximo módulo. Foi um prazer estar com vocês.